Fala, agronauta! Aqui é a Josi Prato e você está no canal Agro Insight. Atendendo a pedidos, segue agora nesse vídeo os 3 métodos de recomendação de calagem, incluindo como se faz o blend de calcário. Fique aí para conferir logo depois da vinheta. Então, o primeiro método que a gente vai ver, que provavelmente você já conhece, você já ouviu falar se você trabalha na área, porque é o método mais utilizado, é o da recomendação baseado na V%, na saturação de bases. Então, essa aqui é a fórmula mais simples, digamos assim, tá? de se fazer, e é o que a gente vê mais sendo utilizada a campo também. Vocês vão ver que os outros métodos, eles levam em conta outros parâmetros, então a recomendação ela fica um pouco mais assertiva, um pouco mais detalhada, né? Pode ser que os valores eles até batam de um método para o outro. Nesse caso aqui vocês vão ver que ficou mais ou menos na faixa, com algumas diferenças, mas tem momentos em que um método não bate com o outro. Então qual que é o melhor, né? Então você tem que saber quais são os 3, fazer os 3 e aí saber escolher também qual que é o mais adequado para cada caso, tá? Então, o método da V% é aquele método lá que a gente vai calcular para elevar a saturação de bases para o nível que a gente deseja. Para o caso do milho, eu comentei lá que o milho ele produz mais em saturações de base, em média 70%. Então, a gente vai colocar aqui, colocar com a canetinha azul para ficar diferente. A gente vai colocar o V2 como 70%. E o V1, que é o que a gente tem na análise de solo, né? Então, o que a gente vai subtrair para ver o quanto que falta para chegar, né, nesse 70%. A gente viu lá que ele está com 50,1%, certo? Vezes esse símbolo aqui do T grande, né? Sempre quando você vê isso em alguma análise de solo ou alguma recomendação, significa ACTC. Então, o T grande significa ACTC total e o Tzinho, quando aparece, é ACTC efetiva, certo? Então, aqui, como está o T grande, é ACTC total, que no caso da nossa análise aqui do exemplo, é 5,2, dividido pelo PRNT. PRNT do calcário, né? Poder relativo de neutralização total, que a gente vai considerar que nesse exemplo aqui, o PRNT do calcário é de 90%. O que significa o PRNT? Para quem não se lembra, significa que 90% desse calcário vai reagir nos primeiros 3 meses. Então, PRNT é nada mais do que isso, né? O poder relativo de neutralização total significa o quanto por cento desse calcário vai reagir nos 3 primeiros meses. E aí, isso significa que o calcário ele tem um poder residual, né? Ele tem um poder residual que vai reagir com o solo depois desses 3 meses. E esse poder residual, daí é uma outra porcentagem que normalmente, às vezes, vem descrita nas garantias do calcário, então não procure só pelo PRNT. Ele vai indicar para você quantos por cento desses 10% ainda vai reagir depois de 3 meses, tá? Então fica uma dica aí. E aí a gente vai para a calculadora então para ver quanto que o primeiro método vai recomendar para a gente de calcário. Vamos lá. Tá a calculadora aí? Vamos fazer junto aqui para ficar mais fácil o exercício e para decorar mais rápido, né? Então, 70 menos 50,1 vezes 5,2 dividido por 90, 1, aqui eu vou arredondar, tá, gente? Deu 1,1497777. Vou arredondar para 1,15. Então, deu 1 tonelada e 150 quilos de calcário que vai precisar nesse método daqui. E aí você viu que esse método, ele não leva em conta a garantia em relação ao teor de quanto tem de cálcio, quanto tem de magnésio, né? Por isso que é um método mais simples, mas não é o mais assertivo. E a gente vai ver mais para frente por que não é o mais assertivo.
Então, só para vocês verem que aqui não leva em conta a porcentagem de cálcio, porcentagem de dióxido de magnésio, dióxido de cálcio no calcário, e só leva em conta o PRNT. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, vou compartilhar a tela de novo, tá? A gente passou então por esse primeiro método, né? V2 é a porcentagem desejada, menos V1, que é o que tem na análise. CTC, essa fórmula aqui, gente, sempre lembrando que a CTC deve estar em centimol de carga também, tá? Se você colocar CTC em milimol ou qualquer outra unidade, não vai dar certo a conta aqui em toneladas. Aí você precisa primeiro transformar em centimol para depois calcular, tá? E o PRNT, ele vai direto, você não precisa dividir por 100 por nada. Então, se o PRNT é de 90, você já coloca o 90 direto aqui, que já sai a conta em toneladas por hectare. O segundo método é um método baseado no teor de alumínio. Por que que tem esse método? Esse método é para garantir que a quantidade de calcário que você vai colocar vai neutralizar o alumínio. Por isso que é importante você fazer mais de um método, então, porque o método que pedir mais calcário é o que você vai escolher. Que às vezes pode dar, por exemplo, 1 tonelada lá no método da V%, e se deu 2 no método do alumínio, você dá preferência em colocar 2. Por quê? Porque já está levando em consideração quanto que você vai precisar para neutralizar, né, esse alumínio tóxico. E aí, neutralizando, o restante fica para elevar o teor de cálcio e magnésio. Por isso, esse método ele leva em conta o teor de alumínio vezes 2, mais 2 menos cálcio mais magnésio. Essa aí é a versão que o pessoal mais conhece desse método de cálculo pelo teor de alumínio. Mas existe uma outra versão, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês, que também é mais específica, que leva em conta outros parâmetros que fazem com que esse método fique mais assertivo ainda. Mas caso você esteja acostumado, é melhor fazer esse tipo de cálculo do que não fazer nada, do que não levar em conta o alumínio, tá? Mas a fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês leva em conta outros parâmetros, que é essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, ela é muito mais completa. Calma, não se assuste. Não se assuste com esse monte de número, eu vou explicar certinho o que é cada coisa, bem facinho, não tem erro, tá? Olha, esse Y aqui é o fator tampão do solo, ou seja, o quanto que o solo consegue repor de alumínio para a solução do solo. Porque o alumínio, ele está lá dentro do mineral, ele é um dos principais constituintes do mineral, então ele está lá dentro. Tem uma parte que é fixa, né, uma forma fixa que não sai, que não vai para o solo. Tem uma parte que é trocável, ou seja, que ela pode tanto se fixar lá dentro da argila quanto ir para o solo. E tem a parte que fica em torno do mineral ali, só preso pelas cargas elétricas, que é o primeiro que vai para a solução do solo. Então imagina um caminho que o alumínio faz. O alumínio está lá dentro do mineral de argila, ele vai se desprendendo um pouco, ele vira trocável. Então ele pode ir para a solução, pode voltar para o mineral. E tem um alumínio que ele saiu totalmente de dentro do mineral de argila e fica lá em torno apenas ligado pelas cargas elétricas. É esse que vai ser o primeiro a ser deslocado para a solução do solo e causar toxidez para a planta. E é esse que a gente quer neutralizar com a aplicação de calcário, tá? Então, esse Y nada mais é do que o fator tampão dependente da argila, ou seja, quanto mais argiloso o seu solo, quanto mais minerais de argila tem no seu solo, mais teor, mais ele consegue colocar alumínio na solução do solo, mais ele consegue trocar para enviar alumínio para a solução do solo e mais tóxico o solo se torna. Então, quanto mais argiloso, se for um mineral que tem na sua constituição, né, um mineral de alumínio, que tenha constituinte alumínio, quanto mais argiloso, mais alumínio. Então, guarde na cabeça isso daqui, esse fator, então, levando em consideração a argila. Aqui é o teor de alumínio da análise de solo, menos esse Mzinho com um T aqui da CTC efetiva, é o teor máximo de saturação de alumínio para a cultura. O que isso significa? Por que tem isso? Algumas culturas, elas são mais sensíveis, mais ainda do que a maioria das culturas. Então, a gente considera o M% como zero.
Ou seja, para a cultura se desenvolver bem, produzir bem, tem que ter 0% de saturação de alumínio. Agora, tem outras culturas que elas são mais tolerantes, que elas aguentam um pouco mais, 5%, como é a maioria das culturas, né, elas aguentam ali até 10%, mas para fazer o cálculo aqui, a gente vai considerar o teor de 5%, tá? E existem as culturas mais tolerantes ainda, como é o caso do arroz, né, que toleram um pouco mais ainda de saturação de alumínio. Então, esse Mzinho por cento nada mais é do que um fator a mais que você pode considerar na hora de fazer o seu cálculo. Vezes a CTC efetiva dividido por 100, tá? Então, aqui leva em conta a CTC do solo. Então, tanto o teor limite de 5%, quanto a CTC efetiva dessa análise sua, né? Nessa outra fórmula aqui, ó, ele não leva em consideração a CTC dessa análise de solo específica que você está fazendo. Já essa outra fórmula, sim, essa outra fórmula leva em conta. Então, por isso que ela é muito mais detalhada e mais precisa na hora de fazer. Então, o Mzinho a gente vai considerar 5%, tá? Para a maioria das culturas e para o milho também já é um nível ótimo, bem tolerável de saturação de alumínio. O Tzinho aqui é a CTC efetiva, mais X, que é o teor adequado de cálcio e magnésio, menos o que tem de cálcio e magnésio na análise. Ou seja, o calcário ele tem tanto que neutralizar o alumínio, então essa parte aqui da fórmula, né, é calculando quanto que precisa para neutralizar o alumínio. E essa parte da fórmula aqui é somando com quanto de cálcio e magnésio falta para chegar no nível ideal X. Então, tudo isso está embutido dentro dessa fórmula aqui, tá? Você vê que nessa fórmula mais simplificada, a gente tem o número 2, que é a somatória de cálcio mais magnésio. Antigamente já considerava 2 como uma somatória boa, mas hoje em dia, como as culturas elas estão muito mais produtivas, né, a resposta delas à produtividade está muito maior, ou seja, precisa de teores mais elevados de todos os nutrientes no solo, a gente considera esse X aqui mais elevado. Também a gente vai considerar o número 3, tá? Que é a somatória de cálcio mais magnésio tem que dar aí no mínimo 3 centimol de carga por decímetro. E você vê que aqui, nesse caso, também não está levando em conta o equilíbrio entre cálcio e magnésio, só está levando em conta a soma entre eles. Mas mesmo assim já é uma fórmula bem mais precisa do que essa daqui anterior, que o pessoal conhece mais. E aí você pode estar me perguntando, mas da onde cargas d'água eu vou tirar esse Y? Porque a gente viu que o M% lá é 5, a gente viu que o X é 3 e o Y, da onde que vem? Então, esses autores aí, muito obrigada, Álvares e Ribeiro, eles adaptaram essa tabela aqui para ser utilizada nessa fórmula, que é justamente, então, o teor, quanto que vai ser o poder tampão, né, quanto que o solo pode colocar de alumínio ali na solução, de acordo com a porcentagem de argila. Na nossa análise, a gente tem 24% de argila, certo? Então, aqui ó, vai ficar nessa faixa aqui, ó, textura média, e a gente vai utilizar essa faixa aqui de Y. E agora, tá entre 1 e 2. Que fator que eu uso? E você provavelmente, em várias outras situações dentro do manejo do solo, você vai encontrar tabelas nesse estilo aqui. Teor de tanto a tanto, você faz tanto a tanto de recomendação, ou usa tanto a tanto de fator. Como é que você faz para saber qual que é o melhor, né? Se você pegar 1 ou 2. A famosa regra de 3. Quem é que nunca usou? Quem é que lembra de regra de 3? Pelo amor de Deus, hein, gente? Tem que saber regra de 3 de cabeça. Isso é um assunto sério. Tem que saber regra de 3. Então, olha só. Se a gente tem ali, faz aí comigo. Se 15 equivale a 1, 24 equivale a X. Então, X igual 24 vezes 1 dividido por 15, que vai dar o fator de 1,6. Tá vendo? Então, sempre quando você tiver assim, ó, interpretações por faixas,
e você não souber qual que é o número que você pega, não faça de cabeça. Faça uma regra de 3 que fica mais certo ainda, tá? Então, a gente viu lá que o fator é 1,6, né? Ô, pincel! O fator é 1,6. O teor de alumínio, qual que a gente viu na análise? 0,46. O M% que eu conversei com vocês, que a maioria das culturas e o milho que a gente está vendo aqui, tolera 5%, então a gente vai usar 5%. Aqui usa direto, tá? 5, não precisa dividir. Vezes a CTC efetiva. A CTC efetiva é a CTC menos o hidrogênio, tá, gente? Então, no caso, é 3,11. Dividido por 100, mais o X, que é 3, que a gente viu ali que é 3, que é a somatória de cálcio e magnésio ideal, menos cálcio mais magnésio. Aqui eu vou fazer direto, tá? Então, na nossa análise, a gente tinha ali 1,97 mais 0,41 de magnésio, que dava 2,38. Ok? Então, vamos resolver primeiro essa parte aqui do alumínio e depois a gente soma com a parte do cálcio e magnésio. Matemática agora, hein? Resolver primeiro o que está dentro do colchete, lembra? Depois multiplicar e somar, né? Primeiro a gente dá prioridade para multiplicação e depois para a soma. Então, vamos lá. 1,6 aqui de novo, 5 vezes 0,46 menos 0, aqui eu vou arredondar, tá? 0,15555, eu vou colocar 0,16. Mais 3 menos 2,38, 0,62. Então, falta 0,62 para alcançar um nível adequado de cálcio e magnésio. E aqui do alumínio, repetindo 1,6. Ok? Então, finalizando, 1,6 vezes 0,3 mais 0,62, a gente chega em 1,1 tonelada por hectare nesse método aqui do alumínio. E vocês viram que ficou muito próximo com o MC, né? Que é da V%, o primeiro método que a gente calculou. Mas, de novo, lembrando que nem sempre é assim. Nesse caso, deu igual. Mas nem sempre é assim. Por isso, sempre tem que fazer os 3 métodos, tá? E agora, finalmente, a gente vai passar para o método que eu considero também um dos mais efetivos, que é o método de calagem baseado na participação do cálcio e do magnésio na CTC. Ou seja, então, para elevar o cálcio e o magnésio a um equilíbrio ideal dentro da CTC e dessa forma proporcionar a melhor absorção para a planta, tá? Para que não haja competição entre eles. Então, você tanto faz esse suprimento de cálcio e magnésio, quanto promove o equilíbrio melhor para a planta e também corrigindo a acidez. Normalmente, pela minha prática, eu tenho percebido que sempre quando a gente faz esse método, sempre dá maior até do que o cálculo pelo método do alumínio, tá? Então, fazendo os 3 cálculos, geralmente, diria que 90% dos casos, esse método aqui é o que pede mais calcário. E aí a gente acaba optando por ele porque já mata vários coelhos de uma vez. Então, como é que é? Eu vou compartilhar de novo com vocês a minha tela para mostrar. Então, aqui, ó, a gente vai passar para esse método aqui, tá? Que nada mais é do que você pegar a CTC vezes a porcentagem que você quer que o cálcio ocupe. Então, a gente vai elevar cálcio para 50% da CTC. Então, você pode multiplicar direto por 0,5, que aqui já está transformado 50 dividido por 100. Então, ao invés de você fazer vezes 50 dividido por 100, você já multiplica direto por 0,5, que é a quantidade de cálcio para elevar para 50%. Menos o que tem na análise, vezes esse fatorzinho aqui, ó, de 0,56. Ali no flipchart, eu vou mostrar para vocês o que significa, mas por enquanto vocês guardem esse fator na cabeça. E aí a gente pode fazer isso tanto em relação a cálcio, quanto em relação ao magnésio. Para você, se o magnésio estiver muito baixo, você pode levar em consideração o magnésio, em vez do cálcio. Então é CTC vezes
Aqui aí vai variar, você pode usar tanto a metade da faixa ideal, né, que a faixa ideal é de 10 a 20, você pode levar em consideração 15%, ou aqui no caso, na região aqui, a gente viu que a média de 17, ela é um pouco mais adequada para a cultura, então a gente vai utilizar 0,17. Aí vai de acordo com a sua região, por isso que é sempre muito importante a gente acompanhar as análises de solo da micro-região que a gente trabalha e sempre relacionando com a produtividade. Então, procurar fazer amostras, né, isoladas nas áreas mais produtivas e ver o que está acontecendo ali. Porque o que está acontecendo ali na sua micro-região é que vai nortear a sua recomendação futura. Então, a gente tem um norte nessas tabelas, nessas fórmulas, né? Porém, é muito importante o acompanhamento do profissional na micro-região, porque existe muitos detalhes, muitas diferenças que acontecem só localmente, tá? Então, aqui a gente vai usar 0,17 menos o que tem na análise vezes 0,404. Eu vou mostrar para vocês do que se trata esse fator. Então, vamos lá, voltando. Voltei! Aí, pronto, ó. Então, vamos voltar aqui para o nosso flip chart. A gente viu lá, então, que a gente quer levar o cálcio para 50% da CTC. Então, aqui a gente põe 0,5. Ah, eu quero elevar para 60. Multiplica por 0,6. Quero levar para 45. Multiplica por 0,45. Então, vai depender dos dados da sua região que você queira. Menos o cálcio que tem na análise, vezes aquele fator de 0,56. Agora, se perguntarem para você de onde vem esse fator, você saberia dizer? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, esse fator nada mais é do que a multiplicação de vários outros fatores. Quais fatores? 200,4, que é aquele fator de transformação de centimol para miligrama por decímetro cúbico, vezes 2, que é a transformação de miligramas para quilos por hectare, vezes 1,4, que é a transformação de quilos por hectare de cálcio para quilos por hectare de óxido de cálcio. Todo aquele número é isso daqui dividido por 1000, que é para dar direto em toneladas por hectare, tá? Então faz a conta aí na calculadora separadamente, você vai ver que multiplicando tudo isso daqui e dividindo por 1000, você vai chegar em 0,56. Mas você precisa saber de onde vem esse número, né? Porque se perguntarem a campo, ou se acontecer qualquer coisa diferente disso daqui, né? Se você estiver recomendando para uma profundidade diferente, se fosse outro elemento, por exemplo, tem gente que confunde, vou recomendar para magnésio e usa o fator de cálcio. Então, você tem que saber de onde que vem isso, tá? Por isso que eu tô te falando. Então, fica lá, a CTC da nossa análise deu 5,2. Vezes 0,5 menos quanto de cálcio que tem na nossa análise. Eu coloquei a análise aqui para não esquecer, tá? Aí a gente não acha, no garrancho aqui a gente não acha. 1,97. Vezes... Aqui eu tinha colocado o espaço para 560 dividido por 1000, né? Mas você já pode fazer direto aí 56. Aí fica então 5,2 vezes 0,5 vai dar 2,6 menos 1,97, 0,63 vezes 0,56, que já é isso aqui dividido por 1000, a gente tem 0,352 toneladas por hectare de óxido de cálcio. Só isso, mas calma, é só óxido de cálcio, a gente não transformou para calcário ainda. Lembre-se disso, tá? Nesse método aqui, o resultado final primeiro é nisso, depois a gente vai escolher o calcário, por isso que ele é mais enjoado, tá? Ok, guarda esse número aqui, guarda esse número, e a gente vai fazer agora também pelo magnésio. Então vamos lá. CTC vezes 17
menos o magnésio que tem na análise. E aqui de novo, ó, 121, a gente viu lá na tabela que é para transformar para miligramas, centimol para miligramas de magnésio. Vezes 2 para transformar para quilos. Vezes 1,658 para transformar para óxido de magnésio. Multiplicando tudo isso dividindo por 1000 vai dar aquele fator de 0,404. Então, vamos lá agora. A CTC é 5,2 vezes 0,17 menos o que tem na análise, 0,41, vezes o fator de 4, 0,4. A gente tem 0,191 toneladas por hectare de óxido de magnésio. Então, a gente vai transformar ainda para calcário. Certo, pessoal? Então, qual que é o próximo passo quando você usa esse método aqui? O próximo passo é a gente escolher qual calcário que é o ideal, né? Que vai suprir a necessidade de cálcio e magnésio. E a gente faz isso como? A gente faz isso começando pela relação entre eles. Então, a gente viu lá que a nossa conta deu 0,352 de toneladas de óxido de cálcio e deu 0,191 toneladas por hectare de óxido de magnésio. Qual que é a relação entre eles? Então, a primeira coisa que você vai fazer é dividir um pelo outro. Então, a gente vai lá. 1,84. Então, é essa a relação. Tá, o que eu faço com esse número? A gente vai passar também agora para a apresentação para eu te mostrar. Então, primeiro, antes de eu te falar o que você faz com esse número, eu preciso te lembrar quais são os tipos de calcário. Quais são os tipos de calcário que existem? A gente tem 3 classificações para o calcário, que é o calcário calcítico, o magnesiano e o dolomítico. Todos eles são classificados de acordo com o teor de óxido de magnésio. Então, é o óxido de magnésio que determina a nomenclatura do calcário. O calcítico ele tem como característica ter menos de 5% de óxido de magnésio. O magnesiano ele tem de 5 a 12 e o dolomítico ele tem mais do que 12% de óxido de magnésio. E as garantias podem variar dentro dessas faixas aqui, ó. O calcítico ele pode variar de 1 a 5% de óxido de magnésio, 45 a 55 de óxido de cálcio. O magnesiano de 5 a 12 de óxido de magnésio e de 40 a 42 óxido de cálcio. E o dolomítico de 13 a 21% de óxido de magnésio e 25 a 35% de óxido de cálcio. Aí, vamos supor que você fez uma super pesquisa na sua região. Você foi atrás de todas as mineradoras que tem próximas ali e viu que as garantias dos calcários que tem próximo da sua região são essas aqui, ó. Você descobriu lá um calcítico que tem 50% de óxido de cálcio e 3% de óxido de magnésio. E a relação entre eles é de 16,6%. E aí você viu que o magnesiano mais próximo ele tem 40% de óxido de cálcio e 10% de óxido de magnésio. Lembrando que tudo isso vai variar de acordo com a região que você se encontra, de acordo com a fonte que está mais próxima de você, né, a mineradora que está mais próxima. E a relação, então, desse calcário magnesiano é de 4. E você viu que o calcário dolomítico que tem perto da sua região, ele tem uma relação de 1,35. Na nossa conta aqui, a gente viu que a relação é 1,84. Então, qual que é o calcário melhor para essa ocasião? Com certeza, o dolomítico, certo? Que é ele que está com a relação mais próxima aqui. E aí, então, você já percebeu que esse terceiro método, além de... Peraí que eu vou até sair da compartilhamento de tela, porque eu preciso olhar para você para falar isso. Porque é muito bom. Pessoa que se empolga, né? Pessoa que se empolga com a aula. Mas eu preciso olhar para você para te dizer. Olha só, esse terceiro método, ele além de te levar em consideração a porcentagem de cálcio e magnésio dentro do calcário, ele leva em consideração quanto que precisa de cálcio e magnésio
para elevar dentro do seu solo. E ainda leva em consideração qual que é o calcário mais ideal para suprir essa relação. Olha que coisa linda! Então, se fosse escolher entre os 3 métodos, qual que você escolheria? Não precisa nem falar, né, gente? Vamos para o 3º método, por isso que ele está no final, por isso que ele é o 3. Então, a gente vai escolher, nesse caso, o dolomítico. Aqui eu coloquei o asterisco para dizer que a gente escolheu o dolomítico. Vou abreviar aqui que não coube, tá? E aí, então, como que a gente vai? A gente escolhe óxido de cálcio ou óxido de magnésio. Quando a gente tem para fazer a conta, né? Desculpa, não terminei o raciocínio. A gente escolhe esse ou esse para fazer a conta do valor final. Quando a gente tem, então, um teor de magnésio abaixo de 0,5 centimol, é preferível que a gente escolha o teor de magnésio para fazer a conta. Por quê? Porque o magnésio ele não tem outras fontes, muitas fontes, opções, né, para você utilizar. Então, sempre, normalmente, ele é colocado junto com o calcário. Por isso, nesse caso aqui dessa análise, como ele está abaixo de 0,5, você usa o teor dele para calcular, certo? Então, a gente tem lá 0,191 dividido pelo teor. Esse calcário que a gente escolheu no exemplo aí da sua região, ele está com 17% também, coincidentemente, tá? Com a porcentagem porque a porcentagem em relação ao CTC é 17, né? Mas não vai confundir, porque esse calcário aqui, ele também está com 17% de óxido de magnésio, tá? Então, a gente tem lá 0,191 dividido por 0,17. Aqui também é o mesmo caso, eu gosto de já colocar direto. 17 dividido por 100, já fica direto, tá? É mais fácil. E aí, 0,191 dividido por 0,17, a gente tem 1,12 toneladas por hectare de dolomítico, pensando no óxido de magnésio. E aí é que vem o pulo do gato, que a gente vai entrar no assunto que está faltando, que é o quê? Será que esse teor aqui é suficiente para suprir o teor que eu preciso de óxido de cálcio? E aí a gente vai fazer a conta. Então, 1,12, que é o que supriria o teor de magnésio, vezes a gente tem ali nessa garantia que a gente pegou de exemplo, 23% de óxido de cálcio, né? Então, eu já passo direto também 0,23 igual 0,258 toneladas. Então, essa quantidade aqui não vai suprir a quantidade que eu preciso para deixar o solo equilibrado dentro da faixa que eu queria, né? Ele não vai atingir, provavelmente, a porcentagem ideal dentro da CTC. E aí aqui entra, então, o blend de calcário, né? Que o pessoal fala que nada mais é do que a mistura de calcários para você chegar num valor ideal que corresponda ao equilíbrio, né? Dentro da CTC, tá? Então, como que você faz isso? Como é que você calcula esse blend? Já calculei aqui. 0,352 é o que eu preciso, né, para chegar com cálcio a 50% da CTC, menos o que o calcário vai me fornecer. Vai faltar 0,094, ou seja, 94 quilos por hectare de óxido de cálcio, tá? E aí, aqui, ó, vou colocar aqui de novo. E aí, o que que você faria? Você procuraria, então, uma outra fonte de calcário para poder equilibrar, para misturar com o seu dolomítico e poder chegar num valor ideal, né? Que seria, no caso, então, calcário calcítico. Então, a gente viu no nosso exemplo aí da região que o seu calcário calcítico ele tem 50% também de óxido de cálcio. Vamos colocar aqui, né? 50% de óxido de cálcio.
Então, está faltando 0,094 dividido por 0,5, que representa 50% de óxido de cálcio do calcário. A gente vai precisar de 0,188 toneladas por hectare de calcário calcítico. Certo, pessoal? Aí você fala, nossa, só isso? 200 quilos por hectare de calcário calcítico? Nesse exemplo aqui, deu pouca coisa de diferença. Mas pode ser que em outras análises a diferença dê muito mais e aí sim compense você fazer o blend de calcário. Nesse caso aqui, você misturaria, né? Aqui, você misturaria 1,12 ou arredondando 1.100 quilos, né? Pode arredondar para baixo, 1,1 toneladas do dolomítico com, arredondando para cima, 200 quilos do calcário calcítico. Aí que vem a pergunta, será que compensa? Será que compensa essa mistura? Nesse caso aqui, se for uma área pequena, eu diria para você que não compensa. Compensa fazer o quê? Compensa você pegar calcário dolomítico e calcula pelo teor de cálcio mesmo, de óxido de cálcio, e coloca um pouco mais do dolomítico para suprir, né? Vai dar um pouco mais do magnésio, vai desequilibrar um pouco o magnésio, mas pelo menos não vai faltar o óxido de cálcio. Então, nesse caso, como deu pequena a diferença, você pode pegar aqui, né, 0,352 direto e dividir por 0,23, que vai dar 1,5 tonelada. Então, vai dar 1.500 quilos por hectare do dolomítico. Você vê que eu fiz um exemplo de uma análise real na prática e esse exemplo serviu também para você ver que nem sempre a mistura é a melhor decisão. Mas se der uma diferença muito grande, por exemplo, eu tenho que aplicar 1 tonelada do dolomítico e meia tonelada do calcítico, né, porque não tem nenhum outro tipo de calcário que supre a relação que eu preciso, então vale a pena sim fazer essa mistura. Agora, se for para fazer a mistura, né, daquele jeito, de qualquer jeito, não tem equipamento para fazer a mistura, então deixa, né, porque se você for fazer a mistura de qualquer jeito para aplicar tudo desvariado, aí não compensa. Melhor você utilizar uma fonte só de calcário, vai pelo mais simples, tá? Mas para você ter uma ideia, né, agora a gente vai partir, prometo, para a última fase, que é calcular o custo-benefício. Para você ter uma ideia, se compensa ou não, o legal é sempre você chegar nesse cálculo final aqui, tá? De quanto que vai custar você fazer a mistura e quanto que vai custar você aplicar um calcário mais simples. Lembrando que esse mais simples, ele não vai suprir a quantidade equilibrada, né? Sempre pensar assim, a mistura ela vai estar um custo-benefício X, além disso vai ter o custo-benefício de uma produtividade, provavelmente uma produtividade maior por estar mais equilibrado, tá? Então, tem que levar isso em consideração também, e o legal é sempre fazer testes, né, na fazenda para ver se isso se confirma a campo. Mas só para você ter uma ideia de como é que tem que fazer o custo-benefício final, vamos lá. Se você fosse fazer a mistura, né, ficou lá 1,1 de dolomítico, né, e deu 200, então 0,2 toneladas do calcítico, né, e contra 1,5 do dolomítico, se fosse fazer só o dolomítico, tá? Vamos supor, vamos colocar aí um custo de, se você pesquisou na sua região, R$80 por tonelada, contando o frete, no caso do dolomítico, tá? E vamos supor que o calcítico na sua região, ele tá a R$50 contando o frete. Isso daqui é só um exemplo, tá? Pode ser na sua região totalmente diferente, mas é só um exemplo para a gente fazer. Por isso que justamente tem que calcular. 1,1 vezes 80,
a gente tem R$ 88 por hectare. E 0,2 vezes 50, a gente tem R$ 10 por hectare, que no final, então, vai dar R$ 98 por hectare, certo? E o dolomítico, ele tá, então, 80, 5 vezes 80, R$ 120 por hectare, contando o frete. Isso dá uma diferença de R$ 22 por hectare. Então aí depende, se você tiver uma propriedade pequena, realmente não compensa. Mas se você tiver uma propriedade aí, vamos supor que no final de todas as suas contas você fez a contona geral e chegou nessa média aqui. E a sua propriedade tem aí, vamos colocar uma média bem razoável aqui para a região da Bahia, né? Talvez para você aí seja, meu Deus, que fazendona, mas aqui é uma média bem usual, digamos assim, várias fazendas bem maiores do que isso, tá? Então, 3.000 hectares vezes R$ 22, a gente tem uma diferença aí de R$ 66 mil. Aí que vem a pergunta, será que esses R$ 66 mil, ele paga a questão de eu ter que misturar esse calcário? Ou será que esse calcário vem misturado da fonte, se eu pedir? Será que tem alguma empresa? Aliás, coloca no comentário aí, gente, quem souber de empresa que faz esse tipo de serviço, tá? Porque eu realmente pesquisei e não encontrei nenhuma empresa que faz esse tipo de mistura aí antes de chegar na fazenda. Então, provavelmente você vai ter que pegar caminhões dos dois tipos de calcário e misturar na fazenda. Então, será que esse custo aqui, ele compensa esse maquinário, né, esse gasto de combustível que vai ter que fazer? Então, tudo isso é questão de cálculo, tá? Nesse exemplo aqui, não deu tanta diferença. Mas tem exemplo que a diferença entre o blend e o calcário simples dá diferença demais, tanto em relação a custo quanto em relação a equilíbrio. Então, aí sim compensa muito, ainda mais se você tiver uma fazenda com uma área considerável, você optar por essa opção de blend. Certo, pessoal? Então, você aí que está acompanhando, que é estudante de agronomia, que está começando agora, acho que agora você percebeu o que é anomia, né, dentro do agro. Nada mais é do que você fazer, então, todos esses cálculos para chegar em qual é a decisão que vai trazer melhor custo-benefício e melhor equilíbrio químico, né, para o solo, maior conservação do solo. E aí, a última pergunta para você, a última pergunta que eu quero fazer para você é: qual a diferença entre o consultor de excelência e o consultor mais ou menos? Você sabe a diferença entre o consultor de excelência e o consultor mais ou menos? Bom, o consultor mais ou menos, ele vai pegar aquele cálculo da V%, vai fazer só aquele cálculo, tá? Vai entregar para o cliente e acabou. Vai achar que o serviço dele está pronto. E o consultor de excelência, além de calcular esses 3 métodos, mostrar para o cliente qual que é o que vai trazer maior custo-benefício, tanto de preço quanto equilíbrio do solo, produtividade, além de fazer uma pesquisa na região toda para saber quais são as mineradoras próximas ali, qual que é o custo do calcário, né, contando com o frete, e vai incluir tudo isso dentro da recomendação que ele fizer para o cliente. Então, o consultor de excelência, ele não para ali na primeira fórmula, tá? Ele sempre está procurando mais, ele sempre está investigando e ele faz mais do que é pedido. Porque o que custa para a gente fazer uma pesquisa na região para saber, porque essa informação é uma só. Se você trabalha com atendimento a várias fazendas, você utiliza em todas as fazendas. Então, saber quais são as fontes que tem na sua região, saber o preço do frete, saber as garantias do calcário, o que tem de óxido de cálcio, do magnésio, saber qual que é o PRNT dessas fontes, saber qual que é o PN, tudo isso é o que diferencia o consultor, mais ou menos, do consultor de excelência. Certo? Então, espero que eu tenha deixado aí para vocês
o recado. E só lembrando também, né, gente, que pelo menos se ele fizer a conta do V%, por isso que ele ainda é mais ou menos. Pior ainda é aquele que recomenda sem nada, né? Chega lá na área de olho, assim, pega um punhado de terra assim, ó, fala, ó. 3 toneladas, pode aplicar aí, 3 toneladas. Esse aí, meu filho, pode esquecer, né? Esse aí, pelo amor de Deus, melhor o mais ou menos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo exclusivo aqui para quem é inscrito na newsletter da Agro Insight. Alguma coisa eu disponibilizo no canal, outras ficam aqui só para vocês. E se você quiser saber mais, fique sempre atento aí no seu e-mail, a gente sempre está mandando matérias, lives. A intenção é fazer sempre agora, periodicamente, lives, uma vez por semana ou 2 vezes por mês. Aí sempre eu vou estar avisando vocês por e-mail de quando vai acontecer essas lives. Quero sugestões, tanto dos alunos, né? As lives também levam em consideração as dúvidas dos alunos que já estão dentro do Manejo Descomplicado. Se eu não souber aqui, pode ter certeza que eu vou atrás da resposta e sempre vou estar produzindo conteúdos exclusivos para vocês que acompanham aí a nossa newsletter, certo? Então, muito obrigada. Apesar dos contratempos, consegui fazer a transmissão e a gente se vê então na próxima semana, ou no canal, ou dentro do curso para quem é aluno, tá? Grande beijo, fiquem com Deus. E você já sabe, esse canal é novo, então se inscreva, compartilha, dá um like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas e fique ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!